Você será meu discípulo, quando for o testemunho vivo dos meus ensinamentos. Hoje, esse testemunho não exige mais sacrifícios por minha causa. Basta que vivencie plenamente o meu evangelho. Começamos nossa aula com uma pergunta. É possível conhecer o futuro? Kardec em A Gênese responde afirmativamente. Ele aborda a teoria da presciência, que é o conhecimento antecipado de acontecimentos futuros. Kardec afirma que para espíritos mais desmaterializados não há limite de tempo e espaço. Quanto mais evoluídos, mais capazes de ver o futuro. Podemos, então, concluir que em Jesus, por sua excelência espiritual, essa faculdade se estendia para além do que podemos imaginar. Assim, nos Evangelhos, existem diversas passagens em que Jesus faz predições. No discurso apostólico, após ter nomeado os 12 discípulos, o Mestre passa-lhes uma série de recomendações e exortações. Faz também, nessa mesma ocasião, algumas previsões sobre a tarefa dos apóstolos. Vejamos os trechos principais dessa passagem. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E, por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como um mestre, e o servo como o seu senhor. Jesus conhecia plenamente seus apóstolos e sabia que eles eram capazes de cumprir a tarefa que cabia a cada um. Portanto, Jesus prediz que a propagação da Boa Nova provocaria conflitos e ódio daqueles que ainda não entendiam sua sublime mensagem. Daqueles que queriam manter seus privilégios e satisfações materiais. Daqueles que ainda permaneciam na prática do mal. Ao afirmar que o discípulo deve se tornar como o mestre, quis dizer que o discípulo deve seguir inteiramente o seu exemplo. O mestre seria perseguido, apresentado às autoridades e martirizado. Por isso, aos apóstolos, caberia o mesmo caminho dos mártires. E foi o que ocorreu. Vejamos agora mais este relato de Mateus. Jesus partiu dali, dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. E elas se maravilharam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Aos olhos de seus conterrâneos, Jesus era um homem comum. Eles o viram crescer junto a Maria. O viram com seu pai na carpintaria. E convivendo com os demais familiares. Como se justificaria, então, Jesus se destacar em sabedoria e inteligência, se em sua família ninguém havia se destacado? Há nesse pensamento um orgulho oculto. Pois eles não aceitavam a manifestação da superioridade de Jesus. Seja por sua elevada sabedoria, seja pelas curas que realizava. É oportuno lembrar que a fé é uma condição fundamental para que recebamos o socorro físico e espiritual. Em Nazaré, não aconteceram muitas curas, devido à falta de fé do povo que ali residia. Antes de encerrar sua redentora missão, Jesus precisava preparar seus discípulos para o final que o aguardava. Desse modo, prediz tudo o que lhe aconteceria. Essa predição está, assim descrita no Evangelho de Mateus.
A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendi-lo, dizendo: Deus não o permitas, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus disse-lhes então: Essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Na ocasião relatada, Pedro, movido por influência espiritual inferior, dirige-se ao mestre de forma lisonjeira, de certa forma questionando sua missão. Jesus, percebendo a influenciação, o adverte energicamente. Podemos concluir que Pedro, por invigilância, deixou-se influenciar pela espiritualidade inferior. Jesus prediz também a negação do apóstolo. Ele reage dizendo que jamais o abandonaria. Mas, como previu o mestre, Pedro, antes de o galo cantar, o negou 3 vezes. Pedro, apesar desse momento de hesitação, assumiu plenamente sua missão. Na casa do caminho, revelou-se como grande líder dos apóstolos, fortaleceu as bases da doutrina redentora. Para encerrar essa parte, uma questão para você. Como podemos nos fortalecer para evitarmos as influências espirituais negativas em nosso dia a dia? O sermão profético, também chamado de discurso escatológico, foi pronunciado por Jesus no Monte das Oliveiras. E foi dirigido, particularmente, aos seus discípulos. Nesse discurso, Jesus prediz, entre outras coisas, a destruição do grande templo, a ruína de Jerusalém, o advento de muitas guerras, o surgimento de muitos falsos profetas, a perseguição aos discípulos. E, ainda, apresenta uma série de parábolas que os conclamam à vigilância, ao trabalho e à perseverança no bem. Foi feito apenas a seus discípulos, pois nem todos seriam capazes de compreender. Tudo tem seu momento. Os discípulos, enfim, estavam preparados para ouvir tais predições. Jesus começa com a previsão sobre a destruição do templo. Os discípulos tinham ficado muito impressionados com a magnitude e luxuosidade daquela construção suntuosa. Vejamos a narrativa de Mateus. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele lhes respondeu: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O Templo de Jerusalém era de fato uma construção colossal e luxuosa. Ostentava imensa riqueza em mármore e ouro. Representava o imenso orgulho da raça hebraica e, em particular, o poder da casta sacerdotal. Toda essa riqueza e grandiosidade externas contrastava com a pobreza dos valores morais da maioria de seus frequentadores. O templo, conforme profetizou Jesus, foi arrasado pelo general romano Tito, no ano 7º depois de Cristo. E, de fato, não restou pedra sobre pedra. Após a profecia da destruição do templo, quando chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus perguntaram quando que isso iria acontecer. E o mestre começa por lhes anunciar o princípio das dores. Eis o relato de Mateus. Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes.
É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa de meu nome. E então muitos sucumbirão. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. E então virá o fim. Vamos analisar. É certo que em todos os tempos tem havido guerras, e os povos têm se agredido mutuamente. A própria história judaica é composta de conflitos armados, aflições, fome. Mas Jesus ressalta que todas essas coisas ainda acontecerão, pois é preciso que elas aconteçam para que a lei se cumpra. Os mundos progridem, tal é a lei. Mas se os homens tentam evitar esse progresso, o obstruindo pelas más paixões, pelas perversões, pela dureza de coração, ocorrerão as grandes comoções morais e físicas para despertá-los. Nesse sentido, Kardec nos esclarece, se referindo às grandes comoções. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem agitado. Em relação à proclamação do Evangelho do Reino, no mundo inteiro, temos o pleno conhecimento de que a mensagem de Jesus foi propagada por todo o mundo. E cada dia mais se expande até que se torne universal aqui na Terra. Mas o Mestre previu que, então, seria o fim. Qual fim seria esse? Quando os ensinamentos de Jesus tiverem conquistado todos os corações aqui na Terra, será o fim. O fim do egoísmo. O fim da maldade. O fim da ignorância. Em outras palavras, como ensina o Espiritismo, será o fim dos tempos de um mundo de expiação e provas, para o início de um mundo de regeneração. Portanto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Assim lhes disse Jesus sobre o período de tribulação que passaria a Jerusalém. Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. É preciso analisar com serenidade essa afirmação. Antes de tudo, o Mestre nos ensinou que Deus é Pai misericordioso e justo. Ele não impõe castigos permanentes às suas criaturas. Também não há seres privilegiados na criação. Portanto, não há eleitos no sentido que lhe atribuem as religiões tradicionais. Eleitos são aqueles missionários que fazem a humanidade despertar, promovem avanço e renovação. Havendo avanço e renovação, muitas tribulações podem tornar-se desnecessárias. Eis o motivo por que aqueles dias serão abreviados. Jerusalém, é certo, passou por seu tormento. E, devemos lembrar, ainda passa por fortes comoções. Mas chegará o dia que todas essas agitações cessarão. Todos os clamores desaparecerão. Todas as vozes silenciarão. Não pela força, mas pelo amor. Agora destacamos os trechos essenciais do chamado último julgamento, segundo Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Com sede e te demos de beber? Que te vimos forasteiro e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer.
Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então, também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede? Forasteiro ou nu? Doente ou preso? E não te socorremos. E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Mais uma vez, é importante lembrar que não haverá julgamento definitivo ou final. A justiça divina é feita de oportunidades de reajustes. A punição não é eterna. Na verdade, nessa passagem está a real essência do cristianismo. Sintetizando, a cada um será dado segundo suas obras. E as boas obras resultam da prática cotidiana da caridade. Não adianta seguir dogmas e praticar rituais. É preciso haver um esforço sincero em direção da renovação verdadeira. Essa renovação é feita por atos efetivos de bondade e compreensão. Ser cristão é perseverar no bem. É vivenciar os ensinamentos preciosos do Mestre Jesus. É, em cada dia, sermos melhores do que no dia anterior. Aos que buscarem o bem, em todos os momentos, auxiliando cada pequenino que encontrar no caminho, um dia Jesus dirá: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E agora, a nossa questão reflexiva. Temos empregado, em nossa vida, todo o potencial de amar de que somos capazes, para acolher os pequeninos,